Esse é um Capsule e nós vamos falar agora do desânimo do Lula, bicho. Pois é, o pessoal tem detectado que a ausência de ânimo político é perceptível em Brasília. No 30º mês, o governo Lula murchou, deixou de existir, não tem mais vontade política. O Lula parece que desistiu, percebeu que não vai conseguir se reeleger em 2026, percebeu que não vai conseguir mais ganhar corações e mentes dos brasileiros, né? Até pouco tempo atrás havia expectativa, não, porque vem o Sidônio vai resolver os problemas e não sei o que lá. Não, esse ano é o ano da colheita, esse ano o grosso vai entrar e não sei o que lá. E o grosso flopou, a colheita foi pro saco e não teve, a não ser que seja uma colheita de grosso, né? A gente sentiu a colheita de grosso aqui no Brasil, né? Mas enfim, o Lula parece que desanimou. Vamos entender esse caso aqui, porque isso é uma coisa importante, tá? Essa notícia foi sugerida por Mamarov 2026, Tigresa VIP e Anão Pistolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Ironia no Congresso. E no 30º mês, o governo Lula murchou. O Lula não é questão do Lula estar mal. O Lula já está mal há muito tempo. Há muito tempo as pesquisas já mostram queda de popularidade, mostram que o Lula é um cara que não tem respostas para os problemas brasileiros, né? O Lula tinha respostas erradas para os problemas brasileiros de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Os problemas atuais do Brasil, o Lula não tem respostas, nem respostas erradas ele tem. Aí ele fica insistindo na mesma ladainha, nas mesmas soluções que ele aplicou lá atrás, sendo que evidentemente não são soluções para o Brasil de hoje, né? Mas durante um tempo, o Lula achava que não, o problema é a comunicação, não, a gente tem que comunicar melhor, porque a gente não está conseguindo comunicar e não sei o que lá. E eu estou avisando para esse pessoal, não, o problema não é esse, o problema não é a comunicação. Veja, não entenda mal, a comunicação do Lula era uma bosta, e continua sendo uma bosta agora, tá? A comunicação do governo, de forma geral, é horrível. Mas não é esse o problema não é a comunicação, o problema é o Lula em si, é a coisa em si, né? Não tem como fazer marketing de produto ruim. Marketing de produto ruim pode até funcionar durante um tempinho, mas rapidamente o pessoal percebe que é uma bosta e não adianta mais você fazer marketing daquele produto que todo mundo já viu que é um produto corrupto, pinguço, né? Então não tem jeito, né? Não é o marketing que resolver isso daí. O que parece que aconteceu agora é que o próprio governo, o próprio Lula, o próprio núcleo ali do PT percebeu que eles não conseguem sair dessa lambança que eles se meteram. E é muito bem feito, porque é o que eu falei para vocês, esse foi o grande erro desse pessoal. Eles acharam que o Bolsonaro não era uma mudança na política brasileira. Não, o Bolsonaro é apenas uma pedra no caminho, um detalhezinho ali pequenininho. Se a gente superar isso, a gente vai voltar àquele mundo maravilhoso em que é o PT disputando com o PSDB e que a gente vai fazer aqui a política toda aqui na esquerda, entre a extrema esquerda e a centro-esquerda. Com a extrema esquerda sempre ganhando e a centro-esquerda se contentando em perder toda a eleição, né? Então, só que isso mudou, né? O Brasil não é mais assim, né? A população brasileira, desde a informação descentralizada e distribuída, mudou de forma real. E agora, eles estão percebendo que não tem o que eles possam fazer. Ainda tem vozes no governo que acham que com a regulamentação das redes sociais vão resolver alguma coisa. Não vão, tá? Eu já falei para vocês, é ilusão achar que vão censurar um monte de gente, vão fazer um monte de lambança, um monte de gente vai perder canal, vai ser proibido de falar. Certamente, eu posso ser um desses, né? Mas na prática não vai mudar nada em termos de opinião das pessoas. Por quê? Porque o problema do Lula é que o Lula é uma pessoa velha no pior sentido da palavra. Eu já falei para vocês, velho biologicamente, eu sou velho biologicamente, eu tenho um monte de gente velho. Ser velho biológico, meu amigo, todos nós vamos chegar lá um dia, melhor, os que tiverem sorte entre nós, todos nós teremos a sorte de nos tornarmos velhos biologicamente um dia. O Lula é velho na pior acepção da palavra, é velho nas ideias. O cara não conseguiu superar as ideias de 1950, de meados do século passado, que já eram, diga-se de passagem, já eram ideias erradas naquela época. Tá? Nunca o Lula defendeu coisa certa no Brasil, mas eram menos erradas. Agora elas são mais erradas ainda, porque o mundo mudou muito desde então, né? Tá aqui, ó, a ausência de ânimo é perceptível em Brasília. Parece que está num estado de letargia institucional. O governo está meio que no modo automático, não consegue mais nada, né? Aqui, ó. Governo, Congresso e Judiciário se acusam pelo desequilíbrio nas contas públicas que motiva o Banco Central
a aumentar a taxa de juros, né? O Brasil está mais caro e politicamente mais complicado. Não, o Brasil sempre foi o que é hoje o Brasil. O Lula, o governo Lula está caro e complicado porque vocês, jornalistas da extrema imprensa, colocaram esse filho da puta na presidência. Só por isso que está sendo caro. Esse cara é um presidente transplantado. É um presidente que nem quem votou nele gosta dele. Nem quem votou no Lula em 2022 gosta do Lula. Mas vocês insistiram tanto, fizeram tanta coisa contra o Bolsonaro. Não, porque o Bolsonaro imita um doente de Covid. Ai, não pode. Tem que trocar. Volta o Lula. Aí botaram tiraram esse presidiário, esse bandido de dentro da cadeia. Deram um jeito, o STF deu um jeito, os amiguinhos do Lula no STF deram um jeito de descondenar ele, de anular o processo para botar ele na presidência da República. Isso é um absurdo. Só na cabeça de vocês que isso ia dar certo, porque faltou combinar com o resto do povo brasileiro. Por que o Congresso está caro agora? O Congresso está caro agora porque o Congresso tem que fazer medir a temperatura política. Eles sabem o que o povo quer. Com todos os defeitos, e eu sou o primeiro a criticar, a maior parte dos deputados, é tudo uma cambada de ladrão que só quer receber dinheiro mesmo, a grande maioria deles, mas no final das contas, você não vira deputado no Brasil se você não tiver uma leitura política do que está acontecendo, do que o povo quer. Porque senão você não se elege, meu amigo, não tem esse negócio. Não tem como você se eleger se você não tiver uma leitura política do povo. O STF não precisa disso. O STF é um membro, é um órgão que surge nas profundidades do Estado brasileiro. Tudo que você tem que fazer para ser um ministro do STF é puxar saco correto. Concorda comigo? Tem que puxar o saco corretamente de um presidente da República para ser escolhido, para ser indicado, tem que puxar saco de senadores para ser aprovado no Senado, é só isso. O Congresso, o STF é um membro das profundezas do Deep State, um membro profundo do puxa-saquismo federal. O presidente da República, nesse caso, foi colocado ali com a ajuda da imprensa. A imprensa bateu no Bolsonaro o tempo todo. Impressionante, a imprensa esqueceu da roubalheira do Lula, das tragédias que aconteceram no governo Lula. Porque, de novo, eu falo para vocês, muita gente critica o Lula pela corrupção. Eu acho que o Lula foi um corrupto. Falo mesmo, foi um pinguço corrupto. Mas o pior do Lula não foi a corrupção. O pior do Lula foram as medidas absurdas na economia que ele tomou, como, por exemplo, parar de privatizar, como, por exemplo, crescer o tamanho do Estado. Esse tipo de medida absurda é que realmente é o pior do governo Lula, né? E ele mantém essas ideias, né? O Lula continua com essas ideias arcaicas que já eram atrasadas lá no governo dele agora, né? Enfim, eles estão falando aqui sobre essa questão de que o governo Lula acabou, tá só de brincadeira, né? Aqui, ó. Análise: Congresso faz o que quer e trata o Lula como se fosse um pato manco. O Congresso abandonou o Lula. Acabou. Não, e é verdade, a gente sabe disso. Por que abandonou o Lula? Porque o Lula é um presidente transplantado. O Lula é um presidente que não tem apoio nem de quem votou nele. Só na cabeça idiota de jornalistas semicerebrados que tem no Brasil e ministros idiotas do STF, que essa manobra deles de tirar um condenado de dentro da cadeia e botar na cadeira de presidência ia dar certo. Ai, não, porque o povo vai voltar a gostar. Mas é o que eu falei para vocês. É a esquerda no mundo inteiro preocupada com o fato de que o pêndulo está rodando para o outro lado, está indo para a direita. Não, temos que recuperar o controle, temos que botar alguém da esquerda lá, botar um Lula, para a gente voltar e fazer o controle, coisa e tal, e conseguir voltar a gostar. O povo vai voltar a gostar da esquerda e coisa e tal. Fizeram isso nos Estados Unidos com Biden, deu errado. Fizeram isso na Argentina com Alberto Fernandes, deu errado. Fizeram no Brasil com Lula. Adivinha? Vai dar errado. Vai dar errado porque é um presidente fraco, que precisa comprar tudo que faz, porque ninguém apoia esse cara. As ideias, o cara não consegue convencer pelas ideias dele. O que vai acontecer? A esquerda vai tentar de tudo, vai quebrar a economia brasileira tentando reeleger o Lula e não vai conseguir isso, porque o povo está vendo que está errado. Ou isso na melhor das hipóteses, né? Porque tem a pior das hipóteses, que é a gente partir para uma Venezuela 2.0. Né? O STF, o Alexandre de Moraes se danar a fazer a mesma coisa que o Maduro, que o Ortega, que o Putin, que outros tantos ditadores por aí, que é proibir todo mundo que ele não gosta de participar da eleição, né? Aqui, ó, o pessoal falando que a nova tática eleitoral do governo Lula dificilmente supera o cansaço em relação a ele. Lembra a tática dos ricos contra pobres? Não, porque a gente vai usar a tática dos ricos contra pobres e coisa e tal. Cara, Lula, não tem jeito, cara. Ninguém mais compra esse negócio. A grande dicotomia é governo versus população. A população que é explorada por esse Estado hipertrofiado brasileiro, que tinha que ser um centésimo do que é hoje. Se o Estado brasileiro reduzisse a 1% do que é hoje, ainda seria grande. Ainda seria muito grande, muito maior do que precisa, mas
já seria um pouco aceitável. Não dá para aceitar um Estado do tamanho que tem. Tem que privatizar o MEC já, tem que privatizar o SUS já. E começar a estudar, privatizar outras coisas, como polícia, bombeiros, esse tipo de coisa. O Estado é muito incompetente, não consegue fazer nada direito, né? E tá o Lula aqui reclamando, porque qual que é o problema do desânimo do Lula, né? Porque até um tempo atrás eles achavam que não, que é só uma questão, vamos fazer, encaixar a narrativa correta. Esse pessoal tá tão atrasado, cara. Não tem jeito. Aí teve um podcast com o Mano Brown. O Mano Brown tem um podcast agora e fez uma entrevista com o Lula, né? E aí o Lula disse que o problema da popularidade dele é por falta de comunicação. Olha só. Aqui, ó, segundo a Lula, não, a gente não comunicou corretamente, as pessoas não sabem das coisas que nós fizemos, não sabem porque nós não tem por que não aprovarem o governo, não sei o que lá. Puta que pariu, eu vou te falar uma coisa, cara. É isso aí, Lula. Primeiro, comunicação. Troca o Sidônio, bota outro cara lá para melhorar a comunicação, vamos lá. Eu vou te falar uma coisa. Agora, a visão que eu tenho nisso daqui é que, embora o Lula esteja falando que o problema é a comunicação e coisa tal, ele próprio já sabe que babou, cara. Ele próprio já sabe que não tem jeito, né? Tanto é que esse desânimo é muito disso. O que a esquerda tá vendo? Não tem ninguém além do Lula. E o Lula não vai ganhar a eleição em 2026. Então aqui, ó. Lula diz que se for candidato em 2026 será para ganhar. Ou seja, quer dizer que ele está considerando não ser candidato em 2026. Eu não duvido disso. Eu acho realmente que o Lula, por mais que seja um idiota completo no campo das ideias, no campo da política, ele consegue fazer algumas leituras corretas. E a leitura que ele está fazendo é que fudeu, não vou conseguir ganhar em 2026, então vamos ter que botar outra pessoa. O problema dessa história é quem? A esquerda não tem outros nomes. A esquerda morreu no Brasil. Tudo que sobra para a esquerda é a sombra do Lula, o zumbi do Lula. Porque o Lula já morreu também, politicamente ele já está morto, né? O que sobra dele é esse zumbi que a gente está vendo aí, que é um cara que não consegue nem entender o que está acontecendo direito na economia, as mesmas ideias de 200 anos atrás. Essa é a situação, esse é o drama do pessoal. O Congresso está só fazendo a medida correta e está tratando o Lula como um pato manco. Não é como se fosse, não. Ele é um pato manco.